Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Quarta, menina, vem cá, menino. Segunda-feira, 2 de julho, o programa hoje está acompanhando amanhã o que está acontecendo nos aeroportos. Ai. A historinha de hoje é o Pedro e o seu Machado. Não é o sobrenome dele, não é Machado. Não é Pedro Machado. É o dono do Machado. Ele é um lenhador. Diz que após um grande trabalho em uma área de desmatamento, ele trabalhava numa área legalizada de desmatamento e tudo, né? De repente mandaram o Pedro embora. Ficou desempregado. Após tanto tempo cortando árvores e tudo, ele entrou no corte, né? A madeireira, na verdade, precisou reduzir custos, como é muito natural hoje em dia. E aí quem cortou foi o Pedro. Saiu então à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Mas seu tipo físico, né, era muito franzino e tal. Ele fugia completamente daquela ideia que se tem de um lenhador grandão e tal. Mas aqueles que conheciam o Pedro achavam que ele era um ótimo profissional, um dos melhores, né? Aí em suas andanças procurando um novo emprego, ele chegou numa área reflorestada, apresentou-se lá ao capataz, né, da madeireira como um lenhador experiente. O capataz olhou bem assim, né? Pô, miúdo esse Pedro, né? Aí ele achava que era um grande selecionador e era implacável, né? Ele foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar árvores grandes, tal, e não um catador de graveto, né? Mas Pedro insistiu no emprego, insistiu. Afinal, ele era um profissional experiente e queria provar. Aí o capataz, com uma certa relutância, tal, ele resolveu levar o Pedro lá para a área do desmatamento. Falou, vou fazer um teste, né? Pensando que, inclusive, o Pedro fosse todo mundo rir do Pedro e tal, né? Afinal, né? Ele era um fracote, né? Aí parou todo mundo em volta, ficou olhando e tal. Aí, de repente, o Pedro, de frente para uma árvore de grande porte, né? Deu um grito, né? De madeira! Né? E deu uma machadada na árvore. Caramba. Mas a machadada que ele deu foi tão precisa e tão boa, né? Que todos ficaram atônitos, né? Como era possível, né? A árvore cair de repente com tão grande habilidade, parecia que ele tinha uma força descomunal, né? Como é que ele conseguiu derrubar aquela árvore com uma machadada só? Logicamente o Pedro foi admitido na madeireira e seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, né? Aí o tempo foi passando e gradativamente Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato, na verdade, era incompreensível, uma vez que Pedro ele se esforçava cada vez mais, né? Um dia, Pedro se nivelou a todos os outros. O capataz, apesar da sua rudeza, era um homem vivido. Aí chamou o Pedro lá e falou, Pedro, questionou o Pedro o que é que estava acontecendo, né? Aí o Pedro pensou um pouco, falou, olha, não sei o que está acontecendo comigo, né? Nunca me esforcei tanto e apesar disso a minha produção está decaindo cada dia mais. Aí o capataz pediu para ele mostrar o machado para ver como é que estava. Aí quando o Pedro olhou no machado assim, o machado estava todo cheio de dente, estava sem corte, estava sem fio, estava parecendo essa madeira aqui, né? Aí perguntou, por que você não afia o seu machado, né? Por que não afiou? Aí ele falou que estava trabalhando muito e não tinha tempo para afiar a ferramenta de trabalho. Aí o capataz foi lá e pediu para ele amolar a ferramenta, o machado. Quando ele voltou para a floresta, isso a gente faz muito na vida da gente, viu? Aí ele percebeu que tinha voltado à sua antiga forma, porque o seu machado estava afiado, né? Não só conseguiu derrubar uma árvore, mas voltou à sua forma normal, né? E aí se você parar para pensar sobre a lição do Pedro, ela cai como uma luva, às vezes, em algumas situações da nossa vida, né? Preocupados em executar o nosso trabalho, o seu trabalho, o meu, o dele, né? Ou ainda, julgando que já sabemos tudo o que precisamos a respeito do que fazemos, né? A gente deixa de amolar o nosso machado, né? A gente deixa de atualizar os nossos conhecimentos. Isso vale para qualquer área da vida, mesmo que você não trabalhe fora de casa, né? Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos que se dedicaram a fazer aquilo. E aí você liga aquela chave chamada o automático, né? A experiência não é a repetição monótona do mesmo trabalho, né?
Se meus câmeras aqui, por exemplo, não inovassem todo dia e cada um deles tentassem dar o melhor ângulo para levar para tua casa a melhor imagem de um programa que é ao vivo, por exemplo, né? Se os profissionais da área que ficam lá no nosso Switch Master, né, não tentassem melhorar o som, né, estar mais atualizado a respeito das coisas que acontecem, né? Não é porque é um programa diário, que a gente já está fazendo quase 1000 edições aqui, é que a gente vai deixar de, quando sai daqui do programa, parar de pensar nas coisas que a gente vai falar amanhã, né? Se a gente achar que a gente já sabe fazer, que ligou e vai, é mentira, né? Mas o sucesso nada mais é, e o prazer de fazer, né? Uma busca incessante de novas soluções, tendo a coragem, inclusive, de correr risco para que essas novas soluções, essas novas visões possam acontecer. Então, não é perder tempo afiar o nosso machado. Vamos afiar o machado hoje? Vamos?